É isso, pessoal. Ainda aqui na Fazenda Buraco, mostrar para vocês esse trabalho que tecnicamente chamado de sistemas agrossilvos pastoris, onde a gente traz as árvores, madeira ocasionalmente, para pastagem. Mas na minha leitura é simplesmente um processo natural da gente trazer as árvores de volta para o ambiente que seja, nesse caso aqui adaptado para o gado, certo? Então a gente já está com uma área aqui que vai completar 2 anos, uma área recente. E Natália veio conhecer pela primeira vez, então mostrar para vocês da mesma forma que eu estou apresentando para ela, fazer algo bem informal, assim dizendo. Essa cabeceira aqui, por exemplo, é uma cabeceira bem compactada, né? O trator teve que passar 6 vezes, descendo e subindo. E aqui vocês veem, ó, sombreiro mexicano, uma planta fantástica, guerreira. Aí você pode dizer assim, nossa, mas eu plantei uma com 2 anos, ela está muito maior que isso. O ponto não é esse, o ponto é ela ser capaz de se estabelecer numa condição limitante como essa, e ela está provando que pode, e a intenção é te mostrar uma planta que vai poder te ajudar, se esse é o seu contexto. Na verdade, esse é o contexto de muitos lugares, solo compactado, principalmente se for o caso de gado. E o mais bacana é que ele não acontece isolado aqui. Não sei se você já viu, se você já conhece o juá, o juazeiro, uma planta extremamente rústica e muito adaptada aqui nessas regiões, e o gado gosta, né? Ela é palatável para o gado, é um fruto docinho, e para uso popular e medicinal, uma planta fantástica também, ela acontecendo junto aqui com o sombreiro. E se vocês olharem para lá, dá para ver como o sombreiro conseguiu se estabelecer, ele já saindo, né, aí assim dizendo, de baixo ali daquele andar do eucalipto, uma área que precisa de manejo, uma área agora que está no próximo estágio. E é isso, vamos caminhando, que a gente vai mostrando mais para vocês. Essa cabeceira aqui, comentei para vocês que o trator teve que passar algumas vezes, o solo bem compactado. Aqui você percebe a diferença da vegetação. No caso, você ainda tem bastante malícia crescendo, o capim, a pastagem ainda bem rala. Mas é isso, essa terra precisava de descanso também, esse foi um ponto importante. Ao contrário daquela área de baixada, naturalmente ela acumula mais energia, mas que conseguiu, a pastagem conseguiu se recuperar. Estamos falando de aproximadamente aí 2 anos, né, de solo descansado. E muitas vezes é isso que a terra precisa, gente. Às vezes não são muitas coisas, não necessariamente adubação, descanso, pode ser o que sua terra precisa, né? Logo ali já tem mais outro canteiro. Os canteiros foram estabelecidos com 50 metros, já falei isso em outros vídeos, mas você está aparecendo aqui pela primeira vez. É isso, os canteiros estão distanciados 50 metros. O ideal era a gente ter mais um canteiro aqui no meio, 25, para aí você ter uma influência muito maior nessa pastagem. Mas é aquilo, o pessoal estava começando, estava um pouco receoso de ter uma sombra excessiva, mas isso não iria acontecer. Então já fica essa sugestão aí para o seu trabalho. Aqui, por exemplo, essa parte, a gente conseguia ver o solo, era nítido, né? Esse morro meio carequinha, com muitas falhas. E aqui agora ele já está começando, né, a vegetação provando que ela pode, né? Se você dá um pouco de descanso, ela pode. Lógico, uma ajuda aqui certamente aceleraria esse processo, mas a gente está falando de uma recuperação natural, né? Por isso que eu falei para vocês, mais uma linha aqui de pastagem acumulando matéria orgânica, muito provavelmente esse processo ele ia ser acelerado, né? Intensificado. E os procedimentos que aconteceram aqui durante esse descanso foi roçagem. Então, ora as entrelinhas eram roçadas para alimentar os canteiros de árvore, e ora elas eram roçadas e mantidas aqui mesmo, né? Fazendo uma própria adubação, fazendo o papel do gado, nesse caso, com essa intenção de recuperar. E aqui você percebe, ó, quantas plantas espontâneas, ainda provando que essa cabeceira ela ainda precisa, né? Ela ainda precisa melhorar a sua estrutura, ela precisa melhorar a sua composição, para aí sim você conseguir estabelecer uma pastagem mais forte, mais sadia. Aqui, vindo para as baixadas, o contexto já é bem diferente, né? Você naturalmente tende a acumular mais energia. Os eucaliptos não necessariamente ficaram maiores aqui, pelo contrário, né? Na área ali, apesar dos canteiros terem sido plantados mais tardios, os eucaliptos ficaram maiores e com diâmetro, né, mais espesso. E uma das grandes diferenças para isso ter acontecido foi o preparo. Os 3 primeiros canteiros foram preparados de máquina, como eu comentei para vocês, e os outros fizemos um preparo bem diferenciado, apenas colocando matéria orgânica e cavando com a enxada. E aí esse foi o grande aprendizado para mim, matéria orgânica. Se você quer ver diferença nos seus cultivos, concentre matéria orgânica no lugar. Eu tenho falado 40, 45 centímetros e vocês vão ver o resultado. E aqui mais uma vez, ó, ajudando a criar esse coqueiro,
coqueiro que o seu Lídio plantou, sombreiro mexicano. E agora, Patrick, eu faço o quê? Agora eu começo a subir um pouco mais essa saia desse eucalipto, ou até mesmo já retirá-lo, né? Se você precisar uma madeira para alguma coisa, para reparar uma cerca, você já pode estar aproveitando para isso. E aí um manejo que vale para todas as ocasiões, foi o que eu instruí o pessoal agora, que eles vão estar fazendo, antes de fazer a nova roçagem do capim para acumular matéria orgânica aqui e podar os eucaliptos, é fazer a retirada desses capins, ó, que estão crescendo aqui, ó, nas plantas de interesse, né? De preferência tirar ele com as raízes, estou mostrando aqui para vocês, só para vocês verem, mas o ideal, às vezes até aquela enxadinha, aquele chuchuzinho, ele ajuda, deixa tudo, tira tudo. E aí sim, depois você faz o manejo. Esse aí vale para todo o contexto, tá? Só estou dando um exemplo. Maijoá, crescendo bonito, crescendo forte. O bacana é isso, que você vê o efeito das árvores, o que antes não tinha nenhuma. E agora você tem esse renque de árvores, né, que já gera uma meia sombra. Você vê que o capim está viçoso, você consegue sentir, né, que a terra está mais forte, que a terra está se recuperando, que o capim está com mais viço, está com mais força. E automaticamente a área fica mais resiliente para receber o gado aqui. Vão começar os testes agora com o gado, trazendo ele para cá, acompanhando, né, com o vaqueiro acompanhando, para ver qual vai ser o nível de curiosidade em relação às mudinhas, sobretudo as pequenininhas, para já começar a abrir essa pastagem para pastoreio de novo, né? É bonito ver a altura, é bonito ver o volume que está o capim. E o mais importante, com diversidade de árvores, né? Aqui está plantado baru, jatobá, copaíba, ipês no plural, angicos também no plural e nativas. Então isso é bem bacana. Ali mesmo à frente, ó, vamos chegar ali para vocês verem, um cajueiro plantado de semente, crescendo bem bonito. Um exemplar de um angico já galgando e indicando a necessidade de fazer o manejo do eucalipto agora. Você vê que ele está se beneficiando sobretudo do sol poente. Então é mais uma indicação de manejo que essa área precisa. Esse trabalho também foi uma oportunidade de a gente testar, né? Ousar um pouco mais. Plantamos um baru aqui. Ele está indo na medida do possível. Mas a gente aproveitou também para fazer alguns desses testes. E aproveitando que estamos aqui no nível do solo, gente, essa área já recebeu muita matéria orgânica. Observa que aqui a gente está falando de um solo com característica arenosa. Ó. Mas olha como eu já tenho já. Eu estou cavando aqui, olha como eu já tenho estrutura. Olha como eu já tenho, como ele está poroso. Raízes, matéria orgânica, o cheiro disso aqui. Tirei, Natália, olha o cheiro. Já bem diferente, um cheiro bom. Então, pensa que a terra, como diz o povo na roça, a terra come. Tá vendo aqui, ó, a terra já exposta, provavelmente o pessoal tirou raiz. O povo na roça diz assim, a terra come. Então, se você não der atenção à manutenção e provisão de matéria orgânica nas suas áreas, o sistema ele vai tender a não avançar. Então, um ponto-chave em todas as etapas, início, meio e fim, apesar de que isso aqui não tem fim, é manutenção da cobertura com solo. Primeiro, cobertura viva, as árvores, e depois essa cobertura morta. Certo? Não falha nisso. Esse manejo aqui, por exemplo, eu já mostrei para o pessoal, é um manejo que vai... A próxima etapa agora é essa aqui. É fazer o raleio e o desbaste em alguma ocasião, seja do eucalipto, seja do sombreiro mexicano, para privilegiar essas plantas agora do futuro. Aqui tem um cajueiro e agora é a vez dele, né? Tá no momento. Esse sistema ele segue as mesmas características dos outros plantios que eu tenho feito e compartilhado com vocês. O primeiro deles é plantado no ciclo das águas. Isso abre um leque de variáveis que favorecem muito, né, o estabelecimento das plantas de interesse, que é o caso dessa mangueira aqui. Uma mangueira que estava frutificando na época, né, que a gente fez o plantio. Pegamos a semente da planta mãe dela e conseguimos plantar, ou seja, isso reduz muito o custo de implantação. Segundo, muita ênfase em matéria orgânica, porque falando de um solo arenoso, de uma área sem irrigação, estamos falando de 8 hectares, como é que, se você não concentra energia em cobrir o solo, como é que você permite
Como é que você viabiliza um sistema desse? Não tem como. E o terceiro é o estabelecimento do viveiro. Antes desse eucalipto estar aqui, antes dessa pitanga estar aqui, antes desse sombreiro mexicano se estabelecer, feijão de porco, mandioca, sobretudo feijão de porco, mandioca e andu, foram as plantas base desse sistema. Eles criaram essas plantas que vocês estão vendo aqui. Então, se você leva esses 3 pontos em consideração, você consegue implantar sistemas com muito baixo custo, e o ponto mais importante é, permite que seu sistema ele segure, ele se mantenha verde no momento mais estressante na sua região. Nesse caso aqui, o verão. Agora imagina um verão com muito vento, sol, pouca chuva e um solo arenoso, se você não faz esse trabalho bem feito. Esse é um exemplo onde o trabalho continua. Veja que você tem um sombreiro mexicano super adensado. E aqui começa, esse aqui tá bonito, ele tá crescendo mais para lá. A gente tem uma mangueira aqui, ó, ela tá pedindo abertura de espaço. É aí onde esse trabalho, o que vai mudando é a maneira como a gente vai procedendo com o manejo, né? Vai ficando um trabalho mais fino, um trabalho de leitura, não um trabalho de uma demanda física muito grande. Apesar de que isso é uma das qualidades do trabalho no campo, né? Você pode se movimentar, mas nessa etapa é um trabalho cada vez, né, mais fino, mais refinado. Observa que interessante, ó. Esse eucalipto não foi para frente. Ó o sombreiro mexicano firme e forte. Aqui a gente já numa outra situação, um cajueiro maior, bonito, sombreiro mexicano aqui sem atrapalhar. É uma coisa que, se você tem dúvida, não mexe, observa, aprende e depois você toma a decisão. Afinal de contas, o cajueiro está mostrando que está bem, né? Aqui já outro representante de uma maçaranduba, esse já maior, quase da minha altura. Você vê que cada área de solo é uma, né? É o que a gente chama de microsítio. E no pezinho dela, da maçaranduba, um juazeiro, só esperando o momento dele de se estabelecer. Ao fundo, vocês têm uma alternativa aí, que foi o caso de, ao invés de utilizar o eucalipto, plantamos o sombreiro mexicano. Então é uma alternativa interessante para você fazer no seu lugar, de mais baixo custo ainda. E é uma planta também, principalmente no período dela da frutificação, o gado adora comer as plântulazinhas, ou seja, aquelas sementes que germinam e nascem do sombreiro mexicano. Tá certo? Mas é isso, galera. Aproveitei essa visita aqui na Bahia para poder fazer esses registros para vocês, principalmente essa passagem aqui na Fazenda Buraco. Foi um projeto onde aprendi muito, então dividindo e compartilhando um pouco disso com vocês. Agradecer mais uma vez a família da Fazenda Buraco, porque realmente é a família, Gelásio, a Cláudia, a Dona Zezé, enfim, todos os demais irmãos e irmãs. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenha sido benéfico para vocês. Não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever. A gente se vê no próximo. E muita paz.